Centro Educacional Prisma. Olá, tudo bem? Começa agora o plantão Prisma de Notícias. Primeira notícia: aulas virtuais. A turma do sexto ano A é a turma recorde de participação nas aulas de língua portuguesa. Você sabia? Realmente, pois é, bons estudantes, literalmente. Literatura. O texto A Cartomante, de Machado de Assis, é considerado o texto mais lido do ano. Pois é, se você ainda não leu, fica aqui essa dica de leitura. Premiação. A turma do sexto ano A, com base em pesquisas do IPE, Instituto Prisma de Estatísticas, afirma sexto ano A é a turma recorde de participação de encontros remotos no Google Meet, com a média móvel chegando em 94% da turma. Previsão do tempo. A previsão de hoje indica que vai chover atividades no e-mail do professor, tanto do livro quanto do caderno. Essas são as notícias do dia. A gente se encontra na próxima. Tchau, tchau. Centro Educacional Prisma. Ligando você ao conhecimento. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, mais uma vez, para a aula de língua portuguesa. Vocês já acabaram de ver, na abertura dessa aula, temos uma temática bastante interessante para discutir hoje. Nós vamos falar do contexto jornalístico, do domínio jornalístico, isso mesmo, e vamos trabalhar do ponto de vista teórico para a gente entender como funciona um gênero textual muito importante e muito presente no nosso dia a dia, que é o gênero notícia. Pois é, nós consumimos notícias, nós vemos notícias o tempo todo e vamos hoje compreender um pouquinho mais de como funciona, de que estrutura tem e a partir disso perceber como é que se constrói os significados com esse gênero, ok? Porém, antes da gente começar a falar das notícias, eu quero fazer aqui com vocês rapidinho a nossa página de resumo do nosso módulo 6. Então, pega teu livro didático para acompanhar junto comigo e abre na página 245, ok? Pega meu livro aqui. E nessa página nós vamos conferir o ponto a ponto, ou seja, aquela página de resumo que nós sempre temos para finalizar cada módulo. Então aí, na página 245, vocês têm, são duas questões apenas, bastante fáceis. Uma sobre poema visual, que nós trabalhamos há algumas semanas atrás, e uma sobre a classe gramatical dos pronomes, que também já foi vivenciada por nós ao longo das últimas aulas. Primeira pergunta, nós temos o seguinte: lê este poema visual, prestando atenção na associação construída entre texto e imagem. Nós sabemos que no poema visual, as duas linguagens elas se misturam. Então, para a gente entender de verdade, a gente precisa entender essas duas linguagens. Então, nós temos aí o poema de Debré, né, Gatão. Observa, né, o fundo preto. Temos aí, né, uma imagem toda partida, né, toda compartilhada em diversos fragmentos. Percebe que na borda, né, na primeira forma circular, nós temos aí cada pedacinho uma sílaba, tentando aí formar a mensagem. Tá? Só que aí, como está uma forma circular, como será a forma certa de ler? Será que é na posição que o livro colocou? Será que é inverso? De cabeça para baixo? Onde é que começa? Onde é que termina essa mensagem? Então aí, faz aí a tua leitura, ok? A partir daí, nós temos duas perguntas. Letra A. As formas geométricas exploradas no poema remetem à imagem de quê? Então, quando você olha para esse desenho, o que é que você se lembra? Qual é a menção que você faz? Ah, isso aqui é parecido com tal coisa. Pronto. É isso que você vai colocar aí na letra A. Beleza? Na letra B. Considerando a maneira como o texto e a imagem se relacionam, que leitura você faz desse poema? Ou seja, que significado tem esse poema? Agora que você já desvendou a imagem com que ela se parece e a linguagem verbal, a mensagem que está aí escrita, então, qual é o sentido?
qual é a mensagem que está sendo transmitida com esse poema. Então, anota aí direitinho na letra B. Beleza? Muito bem. Para a pergunta número 2, nós temos um quadro com as divisões das classificações dos pronomes, que também já foram estudadas. Os pronomes pessoais, lembra que os pessoais são pessoais do caso reto, pessoais do caso oblíquo e os pronomes de tratamento também são pessoais. Lembra disso, hein? Temos os demonstrativos, os possessivos, os indefinidos, os interrogativos. Então tá aí esses 5 tipos de pronomes representados aí nesse desenho. Na segunda questão aí tem a tua pergunta. Nesse poema que a gente acabou de ver, existem pronomes. Então você vai conferir. Tem algum pronome aí? Se tiver, você vai escrever qual é o pronome e vai dizer a classificação dele. Então aí, obviamente, a pergunta já está viciada, né? Se ele está dizendo para você dar a classificação, ele já está dizendo a você que tem. Então te liga, tem pronome sim. Agora você tem que me dizer qual é a palavra que é pronome e que classificação é. Pessoal, interrogativo, possessivo, demonstrativo, enfim. Beleza? Então, observa aí direitinho, responde essas questões e no remoto nós vamos comentar essa atividade também. Pronto. Deixar daí o módulo 6 um pouquinho de lado. Agora nós vamos começar a falar da nossa temática do dia, na temática da abertura da nossa aula. O domínio jornalístico, nós vamos falar tudo que circula nesse meio, qual é a produtividade dele e vamos trabalhar com o gênero textual específico, que é, como vocês já ouviram falar, o gênero notícia. Então aí, de antemão já peço que tu pegue seu caderno, porque tem algumas coisas aqui que eu vou pontuar para vocês anotarem, para que a compreensão ela fique bastante tranquila. Beleza? Então, muito bem. A primeira coisa para a gente pensar no gênero notícia. O que é uma notícia? A gente ouve falar o tempo todo. Nós sabemos que a notícia está presente no cotidiano, em diversas formas, em diversos formatos. E o principal objetivo, quando a gente vai pensar numa notícia, isso é uma notícia. O que é que logo de antemão a gente pensa quando se fala de notícia? A gente está falando de informação. Então aí, quando se trata do gênero notícia, a primeira coisa que a gente precisa pensar, notícia é um texto que vai trazer informação. Aí, quando a gente trabalha com notícia, a gente precisa considerar diversas formas. A gente precisa considerar, né, aonde essa notícia aparece. A gente precisa considerar de que forma essa notícia aparece. A gente precisa considerar quem é a pessoa, quem é o porta-voz que está trazendo essa notícia. Porque muitas vezes todos esses elementos influenciam a notícia. Pois é, parece brincadeira, mas não. Quem está dando a notícia, quem está falando a notícia, influencia, porque as opiniões pessoais daquela pessoa podem influenciar naquilo que está sendo dito. A forma como a notícia está sendo transmitida, se ela é por escrito, se é um vídeo, se está no formato de imagem, isso também influencia. A forma como essa notícia vai chegar para a pessoa que vai receber, para o leitor, se é no jornal impresso, se é no jornal digital, se é via internet, se é via televisão. Ou seja, não é simplesmente escrever o texto ou pensar no texto. Para poder a notícia alcançar o seu objetivo, que é transmitir informação, ela traz com ela muitas coisas, muitos outros elementos. E um outro ponto interessante é que a notícia não é um gênero textual que aparece sozinha. A notícia, ela vem acompanhada de outros gêneros e também vem acompanhada de um suporte. Exatamente. Lembra dessa palavra? Ela vem acompanhada de um suporte. Ou seja, algo que a gente vai se utilizar para poder ler aquela notícia, para poder conhecer aquela notícia. Eu acabei de falar há alguns instantes. Mas, por exemplo, a gente está sentado na frente da televisão, vai assistir o jornal. Né? Independente de qual seja a emissora, de qual seja o apresentador. Aquele jornal que vai passar, que vai falar para a gente as notícias, a televisão, o programa é um suporte.
Pois é. Se você pensar, não, você está mexendo no seu celular e entra no link e vai para o site, né, de um jornal. O site é um suporte. Pois é. Você está andando na rua tranquilo, ó, toma cuidado com a aglomeração. E aí, você vê lá, tem a banca lá de revistas, né, que hoje não tem muito, mas ainda existem. E tem lá os jornaleiros. O jornal está lá vendendo. Você vai e compra o jornal para dar uma folheada. Muita gente, né, perdeu esse hábito, né, das gerações mais antigas. E as gerações mais atuais também não tem muito esse hábito não, tá? E vocês podem até perguntar a alunos de outras turmas. Inclusive, com vocês, eu já fiz uma atividade antes da gente ter esse momento de pandemia, em que a gente usa o jornal impresso. O jornal, né, papel físico de verdade. Porque tem muita gente que perdeu esse hábito. E quando a gente pensa nesse jornal, nesse físico, nesse papel, ele é o suporte. Ou seja, o jornal é o suporte. E dentro do jornal, a gente vai encontrar uma série de textos, uma série de gêneros. E entre esses gêneros está a notícia. Então, para a gente ter uma ideia, um panorama rapidinho sobre essa situação dos gêneros, se liga no vídeo aí agora para vocês. A notícia, um gênero textual jornalístico. O jornal é um suporte que comporta diversos gêneros, como por exemplo, reportagens, editoriais, artigos de opinião, carta do leitor, coluna social, classificados, anúncios publicitários, entre outros. Hoje, vamos falar sobre a notícia. A notícia é um texto informativo de um acontecimento real, isento de opinião. Uma característica pertinente à linguagem jornalística é exatamente a veracidade em relação aos fatos divulgados, predominando o caráter objetivo preconizado pelo discurso. Sua capacidade linguística dominante é o relato, que responde às perguntas o que, quem, onde, quando, como e por quê. Muito bem. Então aí, depois, né, dessa vislumbrada de como a notícia aparece, percebeu que ela está cercada de outros gêneros, editorial, artigo, entrevista, reportagem, enfim. A notícia ela faz parte desse mundo que a gente chama de domínio discursivo, né? Jornalístico, ou ao mundo do jornalismo, digamos assim. Então a notícia é um gênero dentro desse âmbito, desse grupo maior. Beleza? Pronto. Então, para poder a gente pensar na notícia, para poder a gente pensar nas informações que as notícias permitem a gente aprender, permitem a gente conhecer, a gente precisa pensar numa estrutura. Sim, uma notícia não é feita de forma aleatória. É necessário que ela se encaixe em um padrão. E aqui, vocês podem observar, eu trouxe uma ideia, obviamente, dependendo do suporte, dependendo do objetivo, dependendo da quantidade de texto, né, das informações que o jornalista tenha, esse padrão vai ser modificado, porém, os seus elementos básicos, aquilo que um texto precisa ter para se encaixar em uma notícia, vai ser sempre baseado numa estrutura padrão. E essa estrutura eu pontuei aqui para vocês. Então se liga aqui nas formas que a gente precisa entender do que é que precisa de uma notícia. Primeiramente, lá em cima, olha aqui de preto, nós temos o título, né? O título do texto, o título da notícia, que muitas vezes também vai ser chamado, pode ser chamada de manchete. Então, o título da notícia ou a manchete da notícia. Às vezes tem uma diferença, porque às vezes se diz assim que a manchete é aquela principal de todas, geralmente no jornal impresso, né? Vem na capa do jornal, beleza? Então as manchetes vão aparecer, geralmente se chama de manchete quando é essa principal de todas, mas também tem gente que chama de manchete o título da notícia. Então se você pegou uma notícia específica sobre determinado assunto, o título vai ser chamado de manchete também. Então, independente, né, de como a gente considere, pode chamar de um ou de outra coisa sem problema, beleza? A segunda parte é essa que está aqui de azul, que a gente vai chamar de subtítulo, ou seja, aquela informação que vai vir logo abaixo, adicional, trazer alguns elementos, talvez alguma informação a mais,
para poder prender a atenção do leitor, para poder fazer com que você preste atenção naquilo que está sendo dito, ok? Nós temos o primeiro parágrafo, que eu fiz aqui em verde, para que vocês consigam visualizar bem. O primeiro parágrafo chamado de lead, que pode ser lead em português mesmo, L-I-D-E, ou pode ser lead, que é L-E-A-D, que é a forma inglesa, tanto faz, beleza? E qual é a importância do lead? O lead, o primeiro parágrafo, ele é a parte textual mais importante da notícia. Por quê? Porque é no lead que a gente vai encontrar as perguntas básicas. Então, que perguntas básicas são essas? As informações principais que uma notícia deve ter. As informações que geralmente a gente busca saber. E essas informações, elas são organizadas a partir de algumas perguntas. Perguntas básicas. O que? Como? Quando? Onde? Por quê? E aí, a gente vai, dentro de uma notícia, observar, geralmente, essas informações. O que, como, quando, onde, por quê. E eu acabei de lembrar, faltou uma. Faltou a pergunta quem. Ou seja, dentro de uma notícia, essas informações elas são primordiais, porque é isso que o leitor busca saber. E o interessante é que, geralmente, e aí preste atenção nisso, geralmente, tudo isso aqui vai estar aqui, ó, nesse primeiro parágrafo. Pois é, a gente vai ter a pergunta, o quê? O que aconteceu? Por exemplo, um acidente na BR-408. Isso é o que aconteceu. Então tem essa informação. Como aconteceu? Né? Veículo em alta velocidade, né? Capotou na pista, por exemplo. Quando? Dia 22 de setembro. Onde? Na curva da BR-408, próximo de tal ponto de referência. Por que aconteceu esse acidente? O motorista vinha embriagado, em alta velocidade e tal. Quem? E aí diz lá o nome, né, do motorista, se ele sofreu, né, ferimentos graves ou não, enfim. Percebe que são informações básicas e essas informações básicas, elas aparecem no lead. E esse lead, ele é o responsável por dar a informação principal para o leitor. Além do lead, nós ainda temos esse quadrado aqui em laranja, que está representando as imagens, né, que pode ser uma imagem, um desenho, pode ser uma foto, pode ser uma tabela, um gráfico, uma ilustração, qualquer elemento visual que contribua para a informação da notícia. A gente acabou de falar, há uns instantes, do poema visual. Lembra que verbal e não verbal, né, se unem? Pronto. Na notícia, a gente vai ter também um elemento visual. Ele pode não ser o mais importante, mas ele vai contribuir sim. Agora, essa questão não verbal, né, visual, também depende do suporte. Porque se for, por exemplo, numa notícia que está sendo transmitida pela televisão, o visual é muito importante. Então, percebe que a gente precisa considerar, né, diversos contextos para poder fazer as nossas afirmações. Junto com a imagem, a gente vai ter esse aqui, ó, bem pequenininho aqui de vermelho, que é a legenda, ou seja, uma explicação, uma informação, um detalhamento do que está acontecendo na imagem. Nós sabemos que as legendas também são um recurso muito importante, seja no jornal impresso, seja no virtual, seja no televisivo. As legendas, elas aparecem com bastante frequência. Percebe que às vezes, né, a gente está assistindo na televisão e aí tá o repórter lá falando, lá naquela bancada, mas aparece a legenda, né? Aparece o nome dele, aparece o título da notícia, às vezes aparece informação, tá lá, a hora no relógio, ou então a temperatura, né, em uma determinada cidade. Ou seja, a legenda, ela é um recurso
muito presente e muito importante. E o último recurso que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o corpo, o chamado corpo da notícia, ou seja, o restante da parte escrita, da parte textual, que é todo o texto depois do lead. Todo o texto do primeiro parágrafo para baixo é chamado de corpo. E aí esse corpo vai ser responsável por dar informações adicionais. Aqui no corpo da notícia vai trazer, por exemplo, a fala de alguém que viu aquilo que aconteceu, vai trazer algum dado estatístico, vai trazer alguma consequência, algum depoimento, e aí o texto vai se desenvolvendo a partir daquilo que já foi dito no primeiro parágrafo, ok? Então, se a gente pensar na estrutura de uma notícia, o primeiro parágrafo, o lead, é o mais importante e o restante do texto são adicionais, são complementos. Também são importantes, mas tem um destaque menor, ok? E aí, sobre a estrutura da notícia e sobre o objetivo da escrita de uma notícia, acompanha mais esse vídeo aí. O principal objetivo da notícia é informar o leitor sobre um acontecimento. A notícia é um gênero textual que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação, como jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet. Trata-se de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo. Sabe por quê? Esse tipo de gênero textual apresenta tempo, que é quando aconteceu, apresenta o espaço, que é onde aconteceu, e os personagens envolvidos. A notícia é um dos principais tipos de textos jornalísticos, com a intenção de nos informar. Esse texto apresenta linguagem simples, clara e objetiva. Falam sobre fatos que interessam ao público em geral. A estrutura da notícia caracteriza por apresentar logo no primeiro parágrafo a principal e mais relevante informação. Vamos conhecer agora os elementos do texto notícia. Nós temos aqui o título, que é a manchete, que geralmente é usado uma letra bem evidente para chamar a atenção. Abaixo nós temos o título auxiliar, que serve como um complemento do principal, tem a intenção de tornar ainda mais chamativo. Já o primeiro parágrafo busca responder quem, onde, o que, como, quando e porquê. É chamado de lead. A partir do segundo parágrafo, nós chamamos de corpo da notícia. Trata-se da informação mais detalhada. A notícia é um relato verdadeiro e não deve de maneira alguma apresentar informações mentirosas. As notícias mentirosas são chamadas de fake news. Por isso, ler diferentes notícias sobre o mesmo fato contribui para checar as informações são verdadeiras. Muito bem, então aí, depois dessas informações, perceberam que a gente tem na notícia uma estrutura básica e a gente percebe que o que é mais importante, né, o lead, aquelas informações das perguntas básicas, o que, quem, quando, onde, porquê, como, aparecem sempre no começo, na parte de cima da notícia. Pois é. É a partir daí que também se tem uma ideia e tem uma expressão que faz parte desse domínio, desse contexto jornalístico, que é chamado de pirâmide invertida. E aí eu vou pedir para você fazer isso aqui também no seu caderno, tá? A pirâmide invertida. O que seria a pirâmide invertida? É a lógica que a gente tem para pensar na notícia. A gente tem a ideia da pirâmide, né? Aquele triângulo em que, né, a gente tem uma ponta para cima e duas para baixo. A pirâmide invertida seria justamente o contrário, em que a gente teria, né, o desenho, né, de forma inversa, em que a gente teria nessa primeira parte aqui o lead, ou seja, a parte
mais importante da notícia, que consequentemente é onde vai ter mais texto, por isso que geralmente os primeiros parágrafos eles são maiores, porque eles dominam mais essas questões. A gente teria aqui, nessa parte do meio, né, dentro do corpo já, seriam mais declarações, ou seja, a fala de alguém, a entrevista, o comentário de alguém sobre aquilo que está falando na notícia. E aqui embaixo, nessa terceira parte, seriam os detalhes, ou seja, informações adicionais que podem ser colocadas naquele texto, fazendo referência a esse acontecimento ou a um acontecimento anterior, enfim. Então, o que é que a gente entende a parte da pirâmide invertida? O que é mais importante? Olha aqui, ó. O que é mais importante fica em cima, no começo do texto, e o que é menos importante fica embaixo. Ok? Agora presta atenção nisso. Essa ideia aqui é uma ideia de mais importante ou menos importante. Não significa que o último parágrafo da notícia é algo que a gente nem precisa ler. Não precisa ler não, porque está no final, então não tem importância. Não. O texto, a notícia, a gente precisa ler ela por completo. Agora, as principais informações a gente vai achar na parte de cima. Então, por exemplo, as perguntas básicas nós vamos encontrar na parte de cima. Por isso que é chamado de pirâmide invertida. E aí você pode pensar, vamos pensar aqui comigo. Professor, beleza. Mas você está falando que são vários formatos, vários contextos, vários suportes, né? Televisão, internet, jornal impresso, enfim. Então, vamos pensar numa coisa. A notícia, ela sempre foi do jeito que é hoje. O jornal sempre funcionou do jeito que é hoje. E aí? Claramente a gente primeiramente pensa logo em não, né? Se teve muita modificação, muita mudança na sociedade, então a gente já imagina que as notícias também passaram, né, por essas mudanças. E sim, isso realmente aconteceu. E aí, para a gente pensar um pouquinho sobre quais foram os avanços que o gênero notícia teve ao longo da história, ao longo do tempo, fica aí mais esse vídeo para vocês. Hoje, acredita-se que a maneira de consumir informação mudou e muitos jornais estão migrando para o digital, abandonando as edições impressas. Mas como fica a notícia? Na história, ocorreram diversas mudanças no universo jornalístico. Entretanto, é possível notar que, em grande parte dos casos, a notícia preservou não só a estrutura de seu gênero, como também sua função social de fornecer informação. De fato, houve a inclusão de elementos característicos do suporte web, como comentários, últimas atualizações, botões de redes sociais, mas a essência do gênero não mudou. Então aí, se puderam observar, né, que ao longo do tempo na história, o gênero notícia passou sim por diversas modificações e, apesar disso, as informações básicas, a estrutura básica da notícia, assim como eu representei para vocês naquele cartaz, ela permanece. Então, se liga, as notícias podem ter algumas variações, sim, mas aquela estrutura, o lead, título, subtítulo, imagem, legenda, o corpo do texto e as perguntas básicas, quem, o que, quando, onde, como, porquê, elas são sempre presentes. Vocês puderam observar nos vídeos também, eu deixei um pouquinho mais para o final, para comentar uma temática que está bastante atual, que são as fake news, ou as notícias falsas. Pois é, essa temática ela é bastante recorrente, tem sido muito comentada, né, nos últimos anos, e é uma questão que a gente precisa também prestar atenção. As notícias, como o próprio gênero notícia funciona, ele é a partir em fatos da realidade, ou seja, coisas que realmente acontecem, beleza? Então, as fake news acabam saindo desse propósito, né? Quando alguém cria
né, uma imagem, quando alguém cria um acontecimento, ou imagina algo, produz um texto, né, falando de algo que não é verdade, isso acaba não só, né, levando a informação errada, uma informação negativa, mas também acaba desencadeando uma série de interpretações diferentes e de consequências negativas também. Então, diga não às fake news. Deixa a imaginação, o pensamento para gêneros narrativos, né? Deixa isso para o lado literário, ok? Os textos que são textos que pautam pela verdade, pelos fatos, então a gente precisa também seguir 100% isso, beleza? Então aí a gente conseguiu ter uma ideia, um panorama das notícias, né? A gente conseguiu perceber a importância desse gênero, os elementos que formam esse gênero, e agora nós vamos trabalhar em cima desse gênero. Eu vou deixar aqui as atividades para vocês desenvolverem, que são basicamente duas. A primeira atividade, vocês vão trabalhar com o livro didático. O livro de vocês já traz uma notícia logo na abertura do capítulo, que é o capítulo 7, a partir da página 248. Deixa eu só pegar aqui. A notícia é: vestígios pré-históricos são localizados em distrito de Petrolina. Vai falar aí um pouquinho sobre a história, é relacionada a Pernambuco, então é uma notícia bem interessante, ok? Então, a primeira atividade é no livro didático. Vou botar aqui, ó, LD, significa livro didático. E você vai trabalhar com ela da página 248 até a página 253. Dentro desse fragmento, né, dessa sequência de páginas, vocês têm o texto, tá? Tem a notícia em si, que aí o texto é página 248, na página 249 ainda tem o complemento da notícia. E aí sim, da página 250 para frente, você tem as questões para responder sobre esse texto. Inclusive, na página 252, tem aí essa orientação. Na pergunta número 4, para você responder o que, onde, quando, como, porquê. Então aí já na leitura, já no livro, no primeiro parágrafo, já vai observando essas informações, porque aí já te ajuda nessa identificação, beleza? E a segunda atividade, deixa eu pegar aqui uma outra cor, vai ser exatamente um exercício prático. Então você vai aí, ou sozinho, ou com a ajuda, né, do seu pai, da sua mãe, enfim, quem está acompanhando a aula junto com você, vai entrar num site. E aí eu vou indicar aqui dois, tá? Você pode pegar Folha de São Paulo ou o Diário de Pernambuco. Estou indicando aqui dois jornais, um daqui do nosso estado, um de outro. E aí o que você vai fazer? Entra no site de um desses dois jornais e escolhe uma notícia aleatória, beleza? Então você vai escolher, vai passar lá, né, a página do jornal e vai ver algum assunto que lhe interessa. Pode ser sobre qualquer tema, fica aí a seu critério. E aí, no caderno, o que é que você vai desenvolver? A partir do momento que você escolheu a notícia, clica lá no site, vai abrir a página da notícia para vocês. Então vocês vão, no caderno, vão colocar o título. Então, qual é o título da notícia? Ok? Isso eu preciso. Você vai colocar, letra B, qual foi o jornal? Então você vai dizer, né? O título, e vai dizer, foi da Folha de São Paulo, ou foi do Diário de Pernambuco, enfim. Você vai colocar a data, ou seja, de que dia é essa notícia, se é do dia em que a aula saiu, na segunda-feira, ou se foi um dia depois, 2 dias depois, não sei quando é que você vai fazer essa atividade. Então, você coloca a data do dia que você está respondendo, ok? E na letra D, você vai colocar as perguntas básicas. Quais são as perguntas básicas? O que, quem, quando, onde, como, por quê. Ok? Então você vai escolher uma notícia e vai no caderno organizar essa análise. E aí, a partir disso, você vai compreender, vai observar
como é que funciona a estrutura da notícia. Finalizou isso? Tira aquela foto, manda para mim por e-mail, para que eu possa observar e trabalhar com vocês um pouco mais sobre esse gênero, beleza? Chegamos aqui no final da nossa aula e temos um último aviso. Semana que vem, nossa próxima aula virtual, vamos ter uma atividade específica sobre o texto A Cartomante, de Machado de Assis. Então, se você já terminou de ler, perfeito. Quem ainda não terminou, então aí tem mais uma semana para terminar essa leitura, porque vem atividade por aí. Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.